Olá, esse é um trabalho desenvolvido na disciplina de simulação, que consiste em criar uma simulação de um local que lava os carros. Esse local tem alguns processos e conta com 4 funcionários, um que realiza os registros e outros 3 que realizam lavagem, limpeza interna e polimento. Essa simulação tem o intuito de identificar os gargalos dos processos e assim elaborarmos um estado futuro que minimize esses gargalos. Esse estado que vocês estão vendo agora é o setup inicial do modo atual. É composto por 4 processos, todos os processos têm um tempo que é distribuído para uma função para a realização dos processos. Além disso, os processos lavagem, aspirador e polimento têm uma distribuição de tempo também para fazer o setup antes de começar os processos. Todas as distribuições utilizadas no trabalho são uniformes. Agora, vamos realizar a simulação e eu vou comentar e explicar cada passo. O carro, que está sendo representado por uma caixa, ele, ele é criado na chegada, ele passa pela fila 1, e nessa fila 1 tem uma capacidade de 2 carros, e ele vem para o registro. No registro acontece uma das coisas mais importantes da simulação. O carro ele vai ficar definido se ele vai fazer a lavagem mais polimento, a lavagem mais aspirador mais polimento. O que que ocorre? No registro, no registro temos um trigger que por porcentagem coloca uma label ordem no carro que tem um valor de 1, 2 ou 3, que correspondem aos seguintes processos que eu citei já. Como podemos ver, esse carro está no estacionamento 1 e a label, ordem, tem um valor de 1. Isso significa que ele vai fazer lavagem, aspirador mais polimento. Se olharmos esse carro que já está no processo de lavagem, ele tem ordem 3, que ele vai fazer somente a lavagem. Vou acelerar um pouco. Só deixa eu finalizar esse carro para comentar sobre a saída. O funcionário levou o carro para a saída. A saída contabilizou 1, porque o que acontece? Ele só fazia a lavagem. Quando termina a lavagem, ele já vai para a saída. Quando o, o carro chega num processo, o carro fica parado no meio, porque todos os processos têm um setup de inicialização antes de realmente começar o processo. E todos os processos e setups da lavagem, aspirador e polimento são definidos com um tempo estocástico, dentro de uma distribuição uniforme. E tá por volta das 9h20 da manhã. Os, os operadores dos processos lavagem, aspirador e polimento são conectados a um dispatcher e você pode notar que da chegada até o registro, até o estacionamento 1, o carro não utiliza um transporte, não utiliza do operador para realizar o transporte. Isso está definido e o operador que fica no registro, ele não está conectado ao dispatcher. A função dele é só realizar o registro, ele fica fixo nessa máquina. O, Podemos notar que o estacionamento 1 ele tem uma capacidade de 7 carros e ele já está com a sua capacidade máxima. Aqui, vou dar uma pausa. São meio-dia e 22. Os funcionários estão em um local, os 3 operadores, que
Esses operadores são do grupo de operadores, grupo de processo, que eles ficam nos processos de lavagem, aspirador, polimento. Essa pausa é definida como almoço. Ele fica do meio-dia até a 1h, eles vêm para esse local definido e ficam aqui parado almoçando. No entanto, esse estado é definido só para os operários. O registrador, ele também tem esse estado de almoço e ele vem para esse local. Os processos, eles ficam esperando pela necessidade dele atual, eles ficam no estado atual. Como a lavagem está precisando ele está esperando para alguém para fazer o transporte, ele já finalizou o processo que precisava de lavar o carro, e agora está esperando, no caso, esse é um carro de ordem 3, está esperando um funcionário para levá-lo para a saída. E o registro está marcando como bloqueado, porque o estacionamento 1 já está lotado, então o carro que entra no registro ele fica bloqueado esperando para uma vaga no estacionamento. Vou diminuir um pouco a velocidade e vou despausar. Por volta do 12h40 ocorre uma pausa de reparo nas máquinas, quero dizer, na máquina de lavagem. Aqui nós podemos notar que ocorre o processo de lavagem passa para o estado de reparo. Isso é um MTDBF, MTTR já definido. É um tempo estocástico. A primeira pausa ocorre entre 120 minutos e 300 minutos e fica pausado de 20 a 30 minutos. E quando ocorre, a máquina vira no eixo X, tem uma rotação no eixo X e muda para a cor vermelha e entra no estado de reparo. Somente ao processo de lavagem ocorre isso, um tempo de manutenção. E, além disso, deixa eu despausar, nós temos um outro MTBF e MTTR para os funcionários. Voltou, agora estão todos operários voltando para suas funções. Diminuir um pouco a velocidade. Dá uma pausa. O grupo de funcionários que fazem parte do grupo de operadores de processo, que são os 3 operadores que estão conectados ao dispatcher, eles têm um MTBF de parada. É um intervalo que ocorre. A primeira vez ocorre entre 200 e 300 minutos, numa distribuição uniforme, e eles ficam parados por de 5 a 10 minutos. Depois volta a ocorrer, quando ocorre a primeira vez, volta a ocorrer de 120 a 300 minutos. O que eles entram no estado de on break, que é um intervalo. Eles determinado, eles vir para esse local, depois eles voltam a fazer o que estavam fazendo, ou são chamados para fazer outro processo ou alguma outra coisa que esteja necessitando no momento. E os 3 funcionários, aqui aconteceu de novo uma pausa de reparo na máquina. Agora finalizou a simulação. O que temos para comentar? Os operadores estão dentro de um turno de trabalho, que o turno de trabalho deles é de 8 horas, mas a simulação é de 9 horas. Essa pausa de almoço deles não é descartado
dos operadores, porém os processos ficam marcando como funcionando ou esperando ou ficam marcando o estado deles, que no caso da lavagem mais polimento, lavagem aspirador mais polimento, acrescentou um tempo a mais no lead time. Agora eu vou explicar um pouco as dashboards. Aqui, é, contabilizando as saídas por processo. Tivemos um total de 29 saídas que podem ter ocorrido da lavagem ou do polimento. Do processo de lavagem, tivemos 33 carros de saída. Do processo de limpeza interna, 9 carros e de polimento, 14 carros. Olhando o estado dos operadores que estão conectados no dispatcher, temos a seguinte informação: 57% do tempo eles estavam sendo utilizados, ou seja, eles estavam fazendo o processo na máquina ou estavam fazendo o setup. 3,3% eles estavam parados no intervalo deles, que foi definido um local que eles iam para lá, ficavam lá. E 11,11% do tempo eles estavam na hora do almoço. E o restante, eles estavam levando, indo para um local ou carregando algum carro. Além disso, os funcionários teve uma média, pegando os 3 funcionários operadores, eles tiveram uma média de 26% de ociosidade. Se olharmos mais a fundo por cada funcionário, temos a seguinte informação: o operador que fica só no registro, ele teve uma ociosidade de 65% e ficou 23% do tempo sendo utilizado. Isso, a ociosidade dele é tão alta por conta do registro ficar bloqueado, que o estacionamento 1 fica cheio e bloqueia o registro. Daí, assim, ele fica ali bloqueado. E dos operadores que estão conectados ao dispatcher, o operador 1 foi o mais utilizado, com 82%, e o operador 3 teve uma ociosidade de 54%. Olhando o estado dos processos, temos a informação que o processo de registro, que é o primeiro processo, ficou bloqueado quase 70% do tempo e teve uma ociosidade de quase 8%. E o processo lavagem ficou 70% do tempo em processo e mais ou menos 13% do tempo ficou fazendo o setup. Dá para ver claramente que o processo de lavagem foi o mais utilizado e ele demonstra ser um gargalo no processo de lavagem de carros. O processo de aspirador foi o que teve a maior ociosidade, 73%, e o de polimento teve uma ociosidade de 25%. Com base nesse gráfico, a gente já consegue ter uma ideia de que é necessário acrescentar mais um processo de lavagem. Agora, olhando o progresso por tempo dos estacionamentos, temos que o estacionamento 1, ele foi ficar cheio, atingiu sua capacidade máxima por volta das 9h20 da manhã, e ficou variando nesse tempo, de 6 para 7 carros no estacionamento. O estacionamento 2, ele chegou a ter 3 carros nele, atualmente ele tem 3 carros, no estado que terminou a simulação, e ficou nessa variação, não ficou tão lotado. E ele tem uma capacidade de 15 carros. Agora, falando do progresso dos carros durante o tempo, que passaram pelo local, por todos os locais, até a saída, a partir das 12 horas, a gente teve uma lotação de 12 carros, uma média. O que significa esse gráfico?
são os carros que estão entre o registro até a saída. Se agora a gente der um foco aqui, temos cerca de 13 carros. 7 carros estão no estacionamento 1, 3 carros no estacionamento 2, 2 carros em processo, isso daqui deu 5, 12 carros, e tem mais um carro que o estado dele tá bloqueada a máquina, e temos mais um carro no registro, que está contabilizando. Isso deu um total de 13 carros. Nessa última tabela, nós temos o progresso dos carros que estão entre a lavagem e a saída. São no total de 5 carros. 3 carros estão no estacionamento 2, um carro no processo de polimento e um carro no processo de lavagem. Aqui agora é o lead time das operações, definido pelo tipo, pela ordem, pela label ordem. O carro que vai fazer somente a lavagem, que vai passar pelo processo de lavagem e voltar e vai para a saída, ele tem um lead time de 17,50. E os demais carros que vão fazer a lavagem e o polimento, ou a lavagem, limpeza interna e polimento, tem um lead time de 75 e o outro de 76. E com isso, finalizo a demonstração das dashboards e vamos partir para Experimenter. No Experimenter foi definido 4 variáveis: polimento, aspirador, lavagem e operadores. Foram criados 25 cenários. Como nós já realizamos o estudo desses cenários, posso afirmar que o cenário 2 e o cenário 18 foram os que demonstraram maior ganho. Vamos lá. Vou voltar nos cenários e vou dar uma explicada no geral. O que acontece? Para cada cenário, a gente foi fazendo um estudo de acrescentando mais um processo de polimento, mais um processo de aspirador, mais um processo de lavagem e mais um operador. E fomos intercalando momentos com um polimento com mais um processo de polimento, mantinha os de lavagem, eu colocava mais um de cada e ia fazendo um estudo. Esperar terminar e vamos realizar a demonstração. Agora vamos ver os resultados. Lembrando que foram a replicação de 5 replicações por cenário. Se nós formos direto para olhar as dashboards de estatísticas, no primeiro cenário, que é o cenário atual, a gente tem uma saída de 29 carros. Se eu mudar para o cenário 2, que tem um processo de lavagem a mais, tivemos uma saída de 31 carros. Se eu mudar replicações, ele demonstra que chegou a ter 37 carros como saída. Processo 3 são com 3 processos de lavagem. E esses daqui são processos com um polimento a mais ou com um aspirador a mais, que nem teve a utilização. E isso daqui fica meio óbvio que o processo de lavagem era sim um gargalo. O processo 18 é uma saída de 37 carros. Se eu mudar as replicações, tem 39, 27 de 27 a 39 carros de saída. Esse processo, esse estado futuro que o experimenter nos demonstrou, é um estado futuro com um processo de lavagem a mais e um operador a mais. Aqui, o estado dos operadores. O quarto operador que entrou nesse cenário, ele teve uma ociosidade de 35% e teve uma utilização de 50%. Isso demonstrou um ganho, porque normalmente a gente estava com um operador que tinha mais ou menos a mesma quantidade de ociosidade e utilização. O operador do registro, ele teve uma ociosidade de 52%, que é o local que fica bloqueado. O estado dos processos agora. O aspirador, que tinha
uma porcentagem de ociosidade muito alta, agora ele diminuiu essa porcentagem, mas aumentou também a porcentagem de bloqueado. Esses gráficos demonstram um ganho muito formidável para o projeto. E como se olharmos o processo de lavagem 1 e o processo de lavagem 2, ele ficou em processo 61% e o outro 55%, sendo que 11% foi em setup e o outro 10% em setup. O processo de lavagem, sim, é um gargalo do trabalho. Bom, aqui eu mostro o diagrama CIPOC, onde eu vou conseguir exibir e mapear melhor o processo-chave da nossa Lava Jato. Primeiro, listando os fornecedores das entradas. O cliente ele vai entrar com o automóvel, a distribuidora de água vai entrar com a água, o distribuidor de energia vai entrar com a energia utilizada no processo. Os fornecedores de produtos automotivos eles vão entrar tanto com os produtos de limpeza automotiva específicos, com o aspirador que vai ser utilizado na aspiração e os produtos específicos para o polimento automotivo. E na recepção vai ser feita a coleta das informações do cliente. Agora, a descrição mais detalhada dos processos. O registro ele é feito na recepção, onde são cadastradas as informações básicas, como o nome do cliente e a placa do veículo, para facilitar a identificação do proprietário do automóvel. Aqui, o cliente pode solicitar somente o serviço de lavagem, a lavagem externa completa com polimento ou a lavagem externa completa e a limpeza interna com aspiração. O automóvel, então, ele é encaminhado até o primeiro estacionamento para aguardar o processo de lavagem. No processo de lavagem, o veículo ele é movido do estacionamento para a área de lavagem, onde um colaborador irá realizar a lavagem do veículo utilizando-se da água e dos produtos especializados para limpeza automotiva, como sabão, limpa-vidros, etc. Se o cliente requisitar o serviço de aspiração, então o veículo é retirado do segundo estacionamento, que ele vai, depois da lavagem, e ele vai para a área de aspiração, onde um colaborador realiza a aspiração da sujeira e a limpeza completa interna do veículo. Então, o veículo é levado novamente para aguardar o serviço de polimento. No serviço de polimento, o veículo é retirado do segundo estacionamento e vai para a área de polimento, onde é realizado o polimento utilizando-se de produtos específicos para esse processo, como a cera e polidores, e também depois a solicitada retirada do veículo pelo cliente. No processo de retirada é onde é feita a identificação e relação do cliente ao veículo para ele poder ser retirado. Se possível, é também registrado o feedback do cliente em relação à qualidade da limpeza pelo controle interno. Quem que é o nosso cliente final? São os proprietários de veículos que desejam uma limpeza rápida e ou completa do seu veículo. O que ele define como valor? A qualidade da limpeza, tanto do processo de lavagem, da limpeza interna e do polimento, no menor tempo possível e a confiança do serviço. Confiabilidade, eu quero dizer, o serviço ter sempre o mesmo nível de qualidade e não existir o risco de furtos, coisas do tipo. O que ele enxerga como desperdício? Danos ao veículo e a demora no processo. Então, com o que foi discutido, fizemos o IDF-SIM do modelo atual. Temos aqui a chegada. Da chegada, o carro irá para o registro. E no registro terá o operador de registro falando quantos carros entraram quantos carros entraram no Lava Rápido, indo para o estacionamento 1. Do estacionamento 1, o operador que estiver ocioso levará para a lavagem e o próximo operador ocioso realizará a lavagem. Dessa lavagem, o operador que fez a lavagem irá levá-lo para duas opções, ou para a saída ou para o estacionamento 2. Se for para o estacionamento 2, o próximo operador ocioso irá levá-lo para duas opções também, ou para o polimento e outro operador realizará o polimento e levará-lo para a saída, e vai levar o carro para a saída, ou, na segunda opção, após sair do estacionamento, o próximo operador ocioso irá aspirar o carro, levá-lo para o estacionamento 2. Do estacionamento 2, irá realizar o mesmo procedimento que o polimento. Um operador ocioso vai levá-lo para o polimento, o próximo operador ocioso vai realizar o polimento, e após realizar o polimento, irá levá-lo para a saída. Olá, professor. Hoje eu vim falar um pouco sobre problemas que foram encontrados para o Lava Jato. Bom, decidimos então utilizar o diagrama de Ishikawa, que é o famoso espinho de peixe, para poder tentar identificar as causas raízes que causam aí um serviço ineficiente. Bom, alguns métodos encontrados causa foram a falta de padronização dos processos e, além disso, processos subdimensionados. Em máquina, encontramos aí a falta de maquinário para lavagem, medida o tempo de setup elevado, ou seja, esse tempo de setup
é o tempo em que o operador leva para poder preparar as ferramentas para poder começar a trabalhar em um novo veículo. E o principal deles foi com mão de obra, porque a gente tinha operadores com tempo ociosos e operadores muito sobrecarregados. Então a gente aí tinha operadores que não trabalhavam quase nada, outros operadores que trabalhavam muito. E a gente descobriu esse sendo um dos principais problemas do Lava Jato. Além disso, um leve desperdício em movimentação. Tudo isso culminava num serviço ineficiente do Lava Jato, reclamações dos clientes com a demora na entrega do produto, entre outras reclamações aí de tempo e falta de qualidade. Bom, após identificar as causas raízes e os problemas, resolvemos então fazer um diagrama 5W2H. É what, why, who, when, where, how e how much. Nesse diagrama a gente propôs algumas soluções de acordo com os dados coletados pelo nosso modelo no FlexSim. Essas soluções então foram a criação de um novo posto de lavagem para assim não sobrecarregar mais o setor de lavagem, poder ter mais carros vindo ali para poder trabalhar. Além disso, a gente adicionou um novo operador, pois a gente tinha um operador no setor de lavagem principalmente, estava ficando muito sobrecarregado, e os operadores do polimento e da limpeza interna estavam ficando muito ociosos. Então, com esse novo operador aqui para trabalhar, a parte de lavagem ela começou a sair mais rápido. Então, os operadores de polimento e limpeza interna começaram a trabalhar mais e mais ou menos ficou médio quanto cada operador ali trabalhava, nem muito e nem pouco também. Bom, para a conclusão do posto de lavagem, a gente colocou mais ou menos 15 dias, ou seja, construção e aquisição de material. E a adição do operador, a gente colocou ali 7 dias para contratação e treinamento do funcionário. Gastos para a criação do novo posto de lavagem entre material e mão de obra, a gente calculou entre R$ 5.600. Já para o novo operador, mais ou menos R$ 8 por hora. Bom, esse foi o diagrama 5W2H. E com ele a gente já pôde ter uma noção muito boa do que a gente teria que operar no estabelecimento, além de fazer isso também na simulação, porque a gente é livre para poder fazer na simulação que não tem nenhum tipo de gasto, então é muito mais simples fazendo assim. Muito obrigado, professor. Bom, como foi discutido, fizemos algumas melhorias e realizamos um novo IDF-Sim para realizar um novo modelo computacional. A chegada e o registro ficou igual ao modelo atual, só que aqui do estacionamento 1, o operador que estiver ocioso levará agora ou para a lavagem 1 ou para a lavagem 2. Sendo também uma outra mudança, teremos 4 operadores, ou seja, 4 operadores irão realizar as funções, sendo transporte, sendo lavagem 1, lavagem 2, polimento ou aspiragem. Então vamos lá, da lavagem. Após sair da lavagem 1 e 2, temos o mesmo procedimento. Ele irá ou para a saída ou para o estacionamento 2, e do estacionamento 2 teremos duas opções também. Ou ele irá para o polimento, do polimento para a saída, ou ele irá para o aspirador. Do aspirador volta para o estacionamento 2, e do estacionamento 2 vai para o polimento, e após isso para a saída, igual no modelo atual. Então, as mudanças foram lavagem 1 e 2, sendo que após sair do estacionamento 1 temos um ou outro, e temos 4 operadores para realizar as operações usando o que estiver ocioso primeiro. Esse agora é o modelo do estado futuro, com um operador a mais conectado ao dispatcher e um processo de lavagem a mais. Não tem necessidade de eu explicar o que ocorre, porque é o mesmo que ocorre no estado atual, porém agora tem um processo de lavagem a mais e um operador a mais. Acelerando a simulação. Aqui os operários pararam para a hora do almoço. O estado deles é de almoço.
Aqui a máquina parou, ela entrou no estado, as duas máquinas de lavagem, de processo de lavagem, entraram no estado de reparo. Aqui a máquina no processo de lavagem 1 e 2, o processo está bloqueado, porque o estacionamento 15 está com a capacidade máxima de 15 carros. O processo de aspirador está bloqueado também, porque ele não consegue levar o carro de volta para o estacionamento 15. Isso demonstra que em um próximo elaboração de um outro simulador futuro, podemos ter que melhorar o estacionamento 2 e assim conseguir um ganho maior ainda. No processo de polimento, está processando o carro e assim que finalizar, vai levar para a saída. O estacionamento 15 se tornou um gargalo no processo. Aqui, os operadores estão no intervalo, que é definido um intervalo para eles. Eles estão no estado de on-break. Estacionamento 2 continua lotado. Aqui ocorreu o que eu queria mostrar. As máquinas entraram no estado de reparo, as duas máquinas do processo de lavagem. Agora finalizou a simulação e vamos fazer a análise das dashboards. Na contagem de saída por local, temos que na saída saíram 37 carros, na lavagem 29 carros, aspirador 14 carros, na lavagem 1 29, corrigindo, no polimento 18 carros e na lavagem 2 25 carros. Os operadores que estão conectados no dispatcher, que são do grupo de operadores de processo, tiveram a utilização de 65,5% e uma ociosidade de 18,72%. O horário de almoço deles manteve a porcentagem, era 11,11%, que é 1 hora. Aqui é o estado de cada operadores e corresponde com o que nós vimos pelo Experimenter. Esse gráfico aqui, nós já fizemos a análise dele no estado atual, utilizando o Experimenter. Esse é o estado dos processos. Aqui agora, a gente pode fazer um estudo do progresso do estacionamento 1 e do estacionamento 2. O estacionamento 2, por volta das 2 horas da tarde, ele veio a ficar lotado, com a capacidade máxima de 15 carros. E isso tornou um gargalo no processo, em todos os processos. O estacionamento 7 já ficava lotado, era padrão desde o estado atual. Esse gráfico aqui representa o progresso da quantidade de carros que está entre o registro e a saída. Aqui, a partir das 2 horas da tarde, ele chegou à sua capacidade máxima de carros que podem estar no sistema, entre o registro e a saída, que é 27 carros. Se nós contarmos aqui 4 carros nos processos de lavagem, aspirador e polimento, mais um carro no processo de registro, temos um total de 5 carros, com mais 15, que é a capacidade máxima do estacionamento 2, e com mais 7 do estacionamento 1, temos um total de 27 carros. Essa daqui é uma tabela de carros que está entre a lavagem e a saída por ordem. Temos 15 carros de ordem 1 e 4 carros de ordem 2. E agora, passando para o lead time. Esse é o lead time dos processos da lavagem e a saída. Os carros de ordem 3, que só fazem a lavagem, têm o menor lead time. Os carros de ordem 2 e ordem 1, no caso, o carro de ordem 2, ele faz lavagem mais polimento,
teve um lead time de 135 minutos. E o carro de ordem 1, que faz lavagem, aspirador e polimento, teve um lead time de quase 180. E com isso, finalizo a apresentação do modelo futuro. Agora vou fazer uma comparação do estado atual com o estado futuro. Do lado esquerdo, temos o estado atual e do lado direito o estado futuro. No primeiro gráfico, nós temos a saída dos carros. Temos um total de 37 saídas para o estado futuro e um total de 29 carros para o estado atual. No segundo gráfico, temos a utilização dos operadores do grupo de processos que estão conectados ao dispatcher. No estado atual, temos ociosidade de 26% e no estado futuro de 18%. Teve uma melhoria de 8%. No estado atual, olhando o progresso de carros que estão no estacionamento, temos que no estado 2, o estacionamento 2 atingiu sua capacidade máxima e no estado atual, ele não conseguiu atingir nem 4 da sua capacidade total. No gráfico de progresso por tempo entre o registro e a saída, no estado atual, tivemos que no estabelecimento teve quantidade de carros de aproximadamente uma média de 12 carros, do meio-dia até as 5 horas da tarde. Já no estado 2, que é o futuro, tivemos uma quantidade chegamos a um total de 27 carros, que é a capacidade total do estabelecimento, e foi isso a partir das 2h30 da tarde. Na tabela de carros, entre a lavagem e a saída, temos que no estado futuro tem 19 carros e no estado atual ficaram 5 carros. Fazendo uma análise do estado dos operadores, no estado futuro, como temos um operador a mais, o quarto operador, ele teve uma ociosidade de 36%. E no estado atual, se compararmos com o operador 3, que tem a maior ociosidade do estado atual, é maior que a do operador 4, que tem a maior ociosidade. Isso foi uma melhoria que o sistema teve. Além disso, o operador que fica no registro, a ociosidade dele diminuiu cerca de 13%. E o operador 1, no estado atual, ele ficava sendo utilizado 82% do tempo. E no estado futuro, ele ficou sendo utilizado 75%. Isso demonstra uma melhoria no estabelecimento de lavagem de carros. Para o estado futuro, sobre o estado dos processos comparado com o estado atual, o processo de aspirador no estado atual tinha uma ociosidade de quase 75%, uma coisa muito ruim. E no estado futuro, a ociosidade dele ficou 23%, no entanto, ele ficou 23% também bloqueado. Podemos colocar, somando os dois, que ele ficou 50% do tempo ocioso. No entanto, 23% era bloqueado e 23% realmente era ocioso. E teve uma utilização de 35%, maior que no processo do estado atual. O polimento também diminuiu sua ociosidade, pois isso confirma que o estabelecimento futuro teve mais passagem de carros, pois ele tinha um processo de lavagem a mais e um operador a mais. Fazendo a comparação do lead time, nós podemos notar que não foi algo que teve uma melhoria realmente, só para os carros de ordem 3.
Os carros de ordem 1 e ordem 2 não teve uma melhoria tão alta, foi pior, por conta do estacionamento 2, que se tornou um gargalo a partir das 2 horas da tarde, que ele atingiu a sua capacidade máxima. E com isso, os carros que estavam no processo de lavagem, aspirador e polimento ficavam bloqueados. E isso fez aumentar o lead time, por ter mais carros entre esses processos. E com isso finalizo a comparação do estado atual e o estado futuro.